Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no podcast literário a escritora Evelyn Roberta Gasparetto para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Ambas Semelhanças, da vida Cícia a Imperatriz, Diana, Princesa de Gales. Evelyn, querida, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Monique, obrigada, prazer falar com você. Que coisa boa. Me diz uma coisa, a tua primeira entrevista em podcast? Em podcast é a primeira entrevista. Ai, que responsabilidade da pessoa! Bom, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que você se divirta e que seja tão prazeroso para você fazer esse episódio quanto é sempre para mim. Obrigada pela oportunidade de poder estar divulgando o seu trabalho, tá, querida? Eu que agradeço a oportunidade. Já vi o seu podcast e gostei muito. Adorei as entrevistas que foram feitas antes. Adorei. Muitíssimo obrigada. Esse feedback ele é sempre bom e importante. Me diz uma coisa. Onde você mora atualmente? Qual é o estado brasileiro que você reside atualmente? Eu moro em São Paulo. Eu nasci em São Paulo e nunca saí daqui. Eu sempre morei na mesma cidade que é a capital, né? Nunca residi em outro local. E você conhece o Rio de Janeiro ou não? Ai, conheço e tenho verdadeira adoração. Eu tenho até uma crônica que eu fiz das 4 viagens que eu fiz para o Rio de Janeiro. Assim, eu guardo cada uma delas com muito carinho. Nossa, adoro. Ai, que delícia saber disso. Bom, quando retornar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Ai, muito obrigada, com certeza. Pretendo ir em fevereiro na Bienal do Rio. Acredito que tudo dê certo. Que maravilha! Bom, a gente sempre fala aqui, né, que a gente planeja fazer o encontrão dos autores que residem aqui no Rio de Janeiro ou que estão vindo a passeio. Se a gente der sorte, se você vier numa época onde a gente consiga encontrar todo mundo aí, eu espero realmente poder te conhecer pessoalmente, tá? Nossa, seria demais. Nossa, com certeza. Vai ser ótimo. Muito obrigada. Bom, o seu livro, ele tem um nome e um título e um subtítulo que é bem peculiar. Eu, na verdade, nunca tinha visto algo desse tipo. Escritores nacionais independentes, enfim. E quando eu dei de cara com o seu título, eu falei, cara, como não deve ser essa narrativa, né? Ambas Semelhanças, o nome do livro. Fala pra gente de onde veio o título e o subtítulo da tua história. Na verdade, surgiu. A primeira coisa que surgiu foi a comparação delas na minha mente, né? Eu tinha a Cícia, a Imperatriz e a Diana como umas pessoas assim, que eu conhecia. Eu tinha muita informação da história delas, né? Eu gostava muito, sempre me interessei pela história das duas, tanto pela história do feminino quanto pela história da realeza mesmo, que elas realizaram e tudo mais. E comecei a fazer uma matéria normal e, de repente, eu falei, nossa, são ambas, né? Porque passaram pela mesma coisa. E a vida muito semelhante, os problemas muito semelhantes, enfim. Aí eu coloquei ambas semelhanças da vida de Cícia Imperatriz e Diana Princesa de Gales. Foi mais ou menos uma escolha minha, assim. É um título, ia ficar um título enorme, mas aí preferi deixar o ambas como título e o resto como explicação do título. Que sensacional! Eu acredito que tenha sido um desafio e uma pesquisa imensa você escrever sobre a história, ou enfim, colocar a vida delas dentro de uma narrativa. Como é que foi esse processo de escrita para você produzir um livro como esse?
Olha, quando eu comecei a elaborar a narrativa, eu pensei assim, acho que eu conseguiria colocar isso numa matéria de revista, por exemplo, algo desse tipo. Mas aí as semelhanças foram crescendo tanto, e eu fui me aprofundando tanto na vida delas, que foi surgindo, assim, as semelhanças vieram, e eu aproveitei de tê-las como ícone para poder falar da evolução feminina que eu peguei, que é da Cici, que começa do século XIX, até depois da Diana, até os dias de hoje, passando por ela, entendeu? Então, eu tentei fazer de uma forma que elencasse períodos históricos, histórias verdadeiras e a demonstração do que foi tanto no século XIX quanto no século XX, e o que temos agora, né? Para que a gente faça uma reflexão do que daqui para frente a gente pode deixar como legado. Muito bem. Esse teu livro, ele foi publicado em editora ou você fez por publicação independente? Não, foi publicado em editora. É uma editora que chama Seleto Editorial. Eles que me auxiliaram no processo de edição de livro. Você gostou dessa sua experiência de publicar por editora? Ou você, num futuro próximo ou numa próxima publicação, você tem planos para fazer, por exemplo, um lançamento independente? Olha, Monique, não sei, nunca passou pela minha cabeça fazer um lançamento independente. Eu acredito que o que dê para ser facilitado, eu procuro fazer, acho que todo mundo, mas a editora me dá um caminho muito bom. É claro que como autor e como o empreendedor até da venda do livro, você tem bastante trabalho, mas a editora, ela abre esse caminho, ela facilita, ela te explica coisas que quem não é do mundo editorial, acredito que ficaria um tempo ali até achar qual seria a porta a ser aberta, sabe? Você tocou num ponto muito bom aí, muito importante. Existem escritores com perfis de editora independente. Eu com certeza concordo com você que o trabalho da editora, juntamente com o do autor ou da autora, ele simplifica muito mais. O trabalho que eles têm, ele é mais sobrecarregado. Isso a gente vê na publicação independente, onde o autor tem que correr atrás da capa, da diagramação, da revisão. Quando a gente tem ali uma publicação por editora, a gente meio que fica no ok, esse tá bom, ok, esse eu também quero, ou então esse aqui ainda não tá legal. E a editora faz todo esse trabalho, simplificando a vida do autor. Eu gosto muito das duas publicações, sou escritora independente, adoro esse caminho independente, mas eu não posso negar que a publicação por editora, ela ajuda e simplifica muito o trabalho do autor, que já tem um trabalho sobrecarregado, em sentar em produzir a história, enfim, dar início, meio e fim ao livro. Então, quando a gente consegue essas duas junções, essa parceria, vira algo muito produtivo e, com certeza, o livro se torna aí, vendido, né? Agora, me diz uma coisa, essa capa do livro tá lindíssima, Evelyn. Como é que surgiu a ideia de você fazer uma capa dessa cor? É uma coroa, é lindíssima. Foi uma ideia sua? Foi em conjunto com a editora? Como é que surgiu isso? Olha, eu gostaria muito de ter dito que a ideia foi minha, porque eu fiquei encantada com a capa também. Mas não foi minha. Foi da editora. Eles me mandaram duas capas. Uma anterior a essa, que ela era azul marinho, tinha uma coroa, uma joia, eu não lembro, alguma coisa assim, que eu não gostei muito. Eu falei, olha, acho que não é a cor que eu quero. E logo em seguida eles me mandaram essa. Quando eu vi, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que capa linda! E você sabe que muita gente, no dia do lançamento, no dia da Bienal aqui de São Paulo, eles ficaram muito encantados com a capa também. Eu fiquei super feliz, porque é a mesma sensação que eu tive.
Eu imagino. Para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir, vocês vão conseguir ver a capa da nossa autora lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Lá vocês, além de escutarem o nosso episódio, vão conseguir apreciar a beleza que tá essa capa, porque realmente tá muito bem feita. A editora tá de parabéns. Eu não sei, não lembro se você mencionou. Qual foi o nome da editora? Seleto Editorial. E até na entrada, ela é de Jundiaí, ela é aqui do interior de São Paulo. E no interior do livro, na parte inicial do livro, tem o nome dos artistas, quem fez a capa. Se eu puder falar, se você me autorizar. Claro, por favor. É André Fonseca e Juliana Thaisa de Souza. Eles estão realmente de parabéns, eu gostei muito. Tá aí, mais dicas de capistas, ilustradores, eles devem ser ilustradores, geralmente uma coisa se une à outra, e tem sempre gente perguntando indicação, pedindo indicação de capista. Nossa autora acabou de nos dar aí mais 2 indicações sensacionais. Agora me diz uma coisa, o Evelyn, qual foi assim para você durante a narrativa, o processo de escrita, a parte mais fácil e mais difícil desse livro? Olha, a parte mais fácil foi sentar e escrever o que eu sabia, iniciar o processo. Aí, com o início da obra, eu fui pesquisando cada vez mais para ter certeza daquilo que eu achava que tinha em mente. Então, eu não podia... Como eram histórias de pessoas que realmente eram públicas e a gente tem acesso às informações, eu fui pesquisar a fundo para ver se as informações que eu tinha eram reais ou eram, sei lá, histórias fantasiosas ou até inverídicas. No entanto, a parte mais difícil não foi a pesquisa, porque como eu gosto muito da história dela, foi um prazer para mim ir atrás e ler a respeito. A parte mais difícil foi a edição. Depois que eu mandei para a editora, eles diagramaram, eles me mandaram e eu fui ler. E quando eu li, eu vi muitos erros meus, cometidos por mim, sabe? E aí eu fiz, para você ter uma ideia, Monique, eu acredito que 12 edições. 12. Caramba. E eles foram muito benevolentes comigo, porque eles faziam, mudavam na diagramação, voltava de novo para mim, eu mudava de novo e assim foi, 12 vezes. Foi um processo, acho que foi 1 ano de edição do livro. Esse para mim foi o mais difícil e mais cansativo. Você publicou esse livro em que ano? Agora, na verdade em dezembro ele saiu, o lançamento foi em janeiro, mas ele saiu em dezembro, a edição foi de dezembro. Gente, mas é um recém-nascido praticamente. É uma criança ainda, que maravilha. Agora, para a gente poder aí levar os nossos leitores um pouquinho mais para a sua história, eu posso ler um trechinho da sua sinopse aqui? Claro, nossa, por favor, eu agradeço. Gente, eu vou ler a sinopse aqui para vocês. Lembrando que o episódio da nossa autora desse livro é tema de episódio no podcast. Vocês vão poder ouvir, vão poder comentar lá. Vocês vão ouvir trechos, mini bio da nossa autora. O episódio tá uma graça. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify ou pelo canal do YouTube. Bom, ambas eram nobres e depressivas, exerciam grande comoção social e tinham um jeito independente de combater a nobreza. Com enorme carisma, ambas se sobressaíam no meio da multidão, exercendo um poder que poucas vezes fora possível se ver no mundo. Tendo um século de distanciamento entre si, ambas guardam a similaridade da mulher que possui atrativos para conquistas políticas, sociais e econômicas, colaborando para a melhora do mundo em que viveram. Menina, essa sinopse, ela não está completa aqui, tá, gente? Está completa no episódio. Mas quem foi que te ajudou a montar essa sinopse? Ou foi só você?
a responsável? Só eu. Esse eu posso mergulhar que fui só eu. Eu acho que é por isso que ficou extensa, né? Sua sinopse está maravilhosa. Ai, obrigada. Joga ali informações que aguçam a curiosidade do nosso leitor, porque a princesa Diana, ela já é, por si só, é uma curiosidade, né? Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber da vida dela. A Cícia Imperatriz, eu confesso a você que eu tive contato com ela durante o seu livro, por causa do seu livro. Então, já tinha ouvido falar, mas não conhecia. E mal sabia que elas tinham coisas em comum. Então, foi assim uma surpresa agradabilíssima. E essa sinopse ficou realmente maravilhosa. Você disse, Evelyn, que levou aí em torno de 1 ano para escrever esse livro. Foi isso mesmo? Não, 1 ano eu levei na edição. O livro eu escrevi... Olha, eu acho que foram... não chegaram a ser 6 meses, mas eu vou dar um período assim. Acho que foram 6 meses ou até menos, sabe? Mas a edição que levou 1 ano. Você acredita? Ai, meu Deus, que loucura, né? A gente senta, escreve uma baita história e aí realmente o tempo do processo, né? Ele leva mais, eu acredito, mas eu tenho certeza que o teu livro está muito bem feito. Já começando pela capa, né, gente? Eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda. Vou ler mês que vem, já está na minha planilha, confesso. Nem ia confessar que não, mas ele já está na minha planilha por causa das curiosidades dessas 2 mulheres históricas, que é assim que a gente pode dizer, né? Você está com o teu livro aí em mãos? Você pode ler um trechinho para a gente? Posso sim. Eu deixei aqui separado um trecho que eu queria... porque assim, eu queria explicar que, na verdade, o livro trata não só de temas históricos a respeito dessas 2 mulheres que fizeram bastante por nós, e muita gente passa por isso que você falou, confessou para mim agora. Eu não tinha conhecimento sobre a Cici. Realmente ela não é muito divulgada, né? Eu a conhecia há muito tempo, e aí quando eu fui viajar, que eu tive a oportunidade de conhecer o museu e tal, eu fiquei encantada com a princesa Diana, né? Se eu não me engano, até aí, Monique, no Rio de Janeiro, tem uma praça, a Princesa Diana de Gales. Uma das vezes que eu fui, se eu não me engano, eu passei por ela. E pretendo, quando voltar, tirar uma foto no lugar. E você sabe, você acredita que eu não conheço? Jura? Mas é verdade, o turista sabe muito mais da nossa cidade do que a gente mesmo. Sim. Bom, agora eu não vou me alongar mais, vou ler aqui para você rapidinho o que trata a respeito do feminino e que levam as 2 como os faróis, os ícones que nos remetem à evolução feminina. Eu tenho um capítulo que chama Dos 30 anos. Os 30 anos fizeram dessas meninas mulheres, tendo o sofrimento da década anterior devastado por inteiro a ilusão de antes, elevando-as a outro patamar, com integridade e verdade sobre si e sobre o mundo. Portanto, nessa fase da vida, a ilusão dos anos anteriores é totalmente modificada, fazendo com que se torne apenas a massa de cimento assentado que serve de fundação à obra quase acabada. Um edifício imponente e translúcido, que expõe com orgulho todas as colunas e degraus construídos em seu interior, e no qual pode-se dar o nome de mulher. Ai, que delícia, gente! Que maravilha! Fala do feminino, da mulher, da nossa evolução e das nossas conquistas. Eu acho que é uma parte tão importante no livro, que você leva para tanta reflexão, sabe? Que hoje em dia é tão em voga, né? Essa situação da mulher e da força dela, tal do empoderamento feminino, que eu acho que vale a reflexão a respeito da nossa evolução. Você está certíssima, é isso aí. Conscientizar, empoderar, aguçar a curiosidade, entusiasmar, enfim, é um processo, né? Então, a leitura melhor do que qualquer outra coisa para mostrar isso.
e principalmente dentro de histórias onde autores e autoras nos trazem, né, figuras femininas importantes e como o mundo se transforma através de atitudes e empoderamento, acompanhar toda essa transformação. Agora me diz uma coisa, esse teu livro é teu primeiro livro e único livro publicado ou você tem outras publicações? Olha, há 10 anos atrás, acho que 12 anos atrás, eu publiquei um livro na minha área, porque eu sou advogada de formação, né? E eu fiz um livro sobre administração de condomínios. Também era uma menina... Assim, e foi muito legal, eu gostei bastante. Foi junto com uma sócia, que ela não é advogada, era contadora, e era realmente para trazer uma facilidade para o mundo do condomínio, que virou uma empresa, né? Bom, passando isso, eu tive alguns contos publicados em antologias, tá? E agora, livro independente, nesta parte da literatura, este é o primeiro, mas já estou com outro saindo do forno para o ano que vem. Que maravilha! A gente já ia logo... Eu sou curiosa, né? Então eu já ia logo te perguntar se você já está trabalhando em algo novo e se tem previsão para um próximo lançamento aí. Ai, obrigada. Eu estraguei sua pergunta, né? Perdão. Não estragou, não. É porque é assim mesmo, a gente vai conversando e as coisas vão brotando, e aí você já mata logo minha curiosidade. Tem lançamento vindo por aí? Quando? Tem sim, eu pretendo lançar no ano que vem, até no primeiro semestre, até não tão rápido quanto foi esse em janeiro, mas eu pretendo que seja no primeiro semestre o lançamento. É um romance, nesse caso aí eu já não pego pontos históricos, já não pego pessoas reais, escrevo um romance, mas também sobre mulher. A minha protagonista é uma mulher e acredito que ela passe por transformações que muitas de nós vão se identificar. Que maravilha! Ela não pode nem dizer o nome, né? Não diz nome, não diz, não dá nada da história nova, não. Vamos aguardar aí para o ano que vem o lançamento da nossa autora, senão daqui a pouco a gente está cheio de spoiler do livro. Ora, essa. Agora me diz uma coisa, Evelyn, como é que é a sua relação com a leitura? Porque as pessoas costumam dizer, o leitor não é necessariamente um escritor, mas um bom escritor é um excelente leitor. Qual é o papel da leitura na tua vida, não só como ser humano, mas também na sua construção como escritora? Eu sempre fui uma leitora voraz, assim, sempre li bastante livro. Meu ano de pior leitura foi aquelas bases que a gente tem de 12 livros no ano, um por mês, sabe, assim? Mas, não, eu sempre li bastante, sempre li tudo, até mesmo por conta da minha profissão. Eu sempre fui uma leitora que sempre gostei de ler e ir atrás, e eu tô sempre atrás do porquê das coisas. Então, a leitura me facilita, muito mais do que vídeo hoje em dia, né? Eu vejo as meninas, as jovens de hoje, elas preferem vídeos. Eu vejo no meu Instagram como o vídeo faz muito mais, chama muito mais atenção do que qualquer coisa que eu escreva. Para mim nunca foi assim, para mim o vídeo me atrapalhava, eu passava, mas quando tinha alguma coisa que eu parava e lia, sabe? E hoje em dia eu divido, né, o meu tempo entre ler e escrever. Eu pego tanto autores novos, quanto eu pego os antigos, Jane Austen e tal, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir, que eu tenho adoração, e quanto também pego livros de todos os tipos, como técnicos, como, as cartas de Paulo, que eu quero entender a respeito sem nenhum cunho religioso, ou até romances, enfim. Eu vou atrás de tudo que me chame a atenção, ou até mesmo o que é desconhecido, porque o desconhecido a gente logo rejeita, né? Bobagem, isso não quero. Não é esse o caso. Você tem que ir atrás e ver se realmente você não gosta, né? E você tá lendo alguma coisa atualmente ou tá parada? Não, tô lendo. Eu tô no final de Emma. Você acredita que eu nunca tinha lido de Jane Austen? Emma eu não li também. Eu não me sinto sozinha, então.
Eu escuto falar desse livro, já vi algumas resenhas, alguns vídeos sobre, mas eu não peguei ainda para ler, não tive a oportunidade. Você está gostando? Tô gostando. Eu só não sou tão simpática à protagonista como os demais são, sabe? Todo mundo fala, mas Emma é demais. Eu não acho tanto, sabe? Mas a leitura é muito boa. Mas isso faz parte, né? Imagina se ela agradasse a gregos e troianos. Isso faz parte. Eu acho que o sabor doce é esse, é a gente ter leitores que falem, não, não tá muito bom, não, eu tô apaixonada, ou então eu acho que o boom da literatura é esse, a gente ter opiniões diversas. Agora, já que a gente está falando de leitura, qual é a tua escritora e teu escritor favorito? Eu já falei uma aí, Simone de Beauvoir, que eu sempre coloco em primeiro lugar. E escritor, eu gosto muito de Machado de Assis, gosto demais. Acho um escritor encantador, sabe? Mas, mais recente, assim, não me vem na cabeça. Eu acho que eu vou ficar com os clássicos mesmo, vou ficar com Machado de Assis, acho melhor. Machado é realmente assim. Eu de vez em quando encontro algumas pessoas que nunca leram Machado de Assis. Nossa. E aí eu falo, como assim, querido? Você nunca leu Machado de Assis? Não tenho paciência, não. Aí eu vou lá e dou um bloco, entendeu? Porque, gente, tem condições. Eu nem quero conversar com gente que nunca leu nada. Não precisa ler a obra toda, não. Mas um livro de Machado de Assis, alguma coisinha, nada? Alguma coisa. Tem contos, né? Contos tão bons. Pô, exatamente. Isso aí fica difícil. Agora me diz uma coisa, Evelyn, como é que é a tua dinâmica de escrita? Você é aquela escritora que escreve diariamente, só quando tem inspiração, só quando tem tempo? Como é que funciona isso com você? Tem um escritor que eu gosto muito, ele é um americano, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele disse assim, eu só escrevo quando eu tenho inspiração, mas graças a Deus ela aparece todo dia às 9 da manhã, sabe? É mais ou menos isso para mim, eu me forço a escrever todos os dias. O dia que eu pulo, eu tento compensar, sabe, assim, no dia seguinte, porque eu acho que eu preciso movimentar a minha mente como escritora mesmo, como literatura mesmo, não só no meu dia a dia do meu trabalho, de ofício, né? Então, eu acredito que seja claro que quando você está inspirada ou mais tranquila, menos preocupada, flui. Mas eu acredito que você tem que se empenhar, sabe? Assim, todas as ideias, elas fluem de acordo com o seu esforço. Se você se esforçar, ela virá, sabe? Exatamente. Tem um escritor que é o Stephen King. Ele fala o seguinte: eu escrevo todo dia, mesmo quando eu não quero. Eu escrevo nem que seja uma frase. Eu me forço a escrever para que as histórias venham. Mas eu não trabalho só pela inspiração. Então eu sento, às vezes eu não quero escrever nada, escrevo só uma frase, acabou. E aí ele fala, hoje em dia eu tenho que escrever uma página por dia. Aquele do It, ele escreveu uma página por dia. O It tem 800 páginas, imagina. Quanto tempo que esse autor não levou. Então, é um processo. Às vezes o escritor está cansado, não quer escrever, se obrigue. A melhor maneira de você desenvolver aí a sua escrita não é forçando, mas é sentar, escreve uma frase. Não está a fim de escrever 5.000 palavras? Escreve 500, mas escreva. É assim que as histórias têm um início, um meio e fim. Agora, está falando de escrita, você começou a escrever com quantos anos? Nossa, eu comecei a escrever, assim, em casa eu já fazia isso. Meu pai tinha uma máquina de escrever e eu fazia, na época eu nem sabia o que era aquilo, mas eram meio contos, assim, criminais, sabe, assim, eu fazia como se eu fosse a
delegada recebendo a notícia do crime, fazia aquelas... E era tudo meio como eu era pequena, era no início da minha alfabetização, sei lá, tinha 11 anos, 10 anos, sei lá, eu não tinha nem curso de datilografia, porque eu fiz o curso de datilografia, confessei a idade. Mas eu não tinha o curso ainda, então eu fazia todas aquelas coisas sem margem, sem nada. E lá eu comecei a escrever a minha forma. É uma pena, eu não tenho mais esses rascunhos. Eu até gostaria de ter hoje para ver o que eu pensava. Sempre tive diário, não era uma coisa diária, mas era um exercício, pelo menos assim, semanal, sabe assim? Quando eu tinha coisas para escrever, tinha aqueles cadernos quando a gente é adolescente de frases de música, que, sabe? Tipo, mentiras sinceras me interessam, sabe? Coisa assim, coisa que a gente guarda e tal, e eu guardava isso também. Então, a escrita sempre foi presente, mas sentar e fazer um livro mesmo foi quando eu escrevi Condomínios, administrando condomínios, com certeza. É engraçado, né? Você falou aí do diário. Grande parte dos escritores que eu conheço, com quem eu trabalho, começaram através de um diário. Então, assim, escritores que começaram por um diário. Eu comecei por diário também. Então, eu quando eu era pequena, um diário perfumado, com cadeado. E aqui, que não fechava nada, né? Não fechava nada. Mas eu achava aquilo com 7, 8 anos o máximo. Então eu escrevia naquele diário, o que me ajudou durante a adolescência e fase adulta até publicar o meu primeiro livro. Então é muito legal, né? O incentivo, o estímulo dentro da família, dentro das escolas. Alguém na tua família escreve ou é só você? Não escreve. Escreve assim, acho que livros técnicos, né? Eu tenho uma madrinha que ela é catedrática da USP, mas é na parte de psicologia. E ela escreve livros técnicos, mas na literatura não tenho ninguém, não. Tenho a família do meu pai, que é uma família minha já afastada, porém somos, né, parentes, que são os Gasparetos, que enveredaram pela parte do romance espírita. Que muita gente gosta, né? E muita gente fala, nossa, você é Gaspareto? Chega para falar comigo só por causa do sobrenome, né? Eu li vários livros da Zíbia Gaspareto e muitos, assim, consumia absurdamente os livros do filho. Era um romance realmente da Zíbia, os romances da Zíbia, os primeiros, assim, me cativaram do início ao fim. Mas aí depois eu acabei mudando o meu gosto de leitura e abrindo o leque da minha leitura, e aí acabou que Zíbia, de tanto consumir, eu enjoei, aí eu parei de ler a Zíbia, mas li bastante. Acho ela uma escritora, né? Ela já faleceu, mas sensacional. Quem não conhece, leia. É uma leitura fácil, né? Ela é fácil de ler, né? Exatamente, é muito gratificante ler os livros da Zíbia. Agora me diz uma coisa, você já foi apresentada ao famoso bloqueio criativo? Eu acho que até já, sabe? Mas eu me cobro tanto, Monique, tanto, que eu faço ele desaparecer rapidamente, sabe? Eu vou fazer qualquer coisa, eu paro na TV e começo a assistir, sei lá, propaganda. Aí me vem na mente, assim, alguma coisa. Ou eu moro em casa, eu saio um pouco na rua, dou uma olhada, eu me forço a sentar, nem que depois eu apague. Mas a mente tem que funcionar. Mas acontece. O bloqueio é um grande inimigo aí dos autores. Muitos autores estão bloqueados, vivenciam isso. Outros não conseguem sair dessa atmosfera do bloqueio, e cada um tem um jeito de lidar com ele, né? Então, algumas pessoas vão passear, outras vão ler livros, outras escutam música. O importante é não se deixar aí dominar por essa, eu acho, emocional, né? O bloqueio, ele é emocional. A fadiga te bloqueia, preocupação, estresse te bloqueia. Então é se divertir e não deixar o bloqueio realmente te afetar
Senão fica que nem um escritor que eu conheço, 4 anos bloqueado. Não saiu uma história, gente. Olha que coisa. Agora, Evelyn, eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Tá. Eu amo escrever porque... Gosto de fazer as pessoas refletirem. Excelente resposta. A leitura é, assim, primordial para a gente refletir. O autor ou a autora que nos traz reflexões, temas que nos fazem pensar, são esses que valem a pena ler. É através da escrita que a gente passa mensagens para as pessoas, às vezes subliminares e a gente nem sabe. Excelente resposta. Eu gosto assim, gente. Vocês estão entendendo a diferença de uma escritora que sabe o que escreve, o que quer passar, como faz para cativar o leitor? É isso, a diferença é essa. Vamos fazer uma rapidinha literária? Nossa senhora, tô nervosa agora. Vamos? Eu não estudei. Eu me disse que tinha que estudar. Não precisa. São 7 perguntas e você só responde. Não precisa pensar. Tá, vamos. Você prefere livro único ou série? Livro único. Ler de dia ou à noite? Nos 2 tempos. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Livro físico ou digital? Livro físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? O certo seria um por vez, mas eu leio vários ao mesmo tempo. Muito bom. Você empresta livro ou sai correndo? Empresto. Perdi vários já, mas empresto. A gente tem que ser generosa, né? Desapegada é o nome, né? Desapegada. Exatamente. Ele já serviu para mim, que sirva para outros, sabe? Eu devia chego nesse patamar de evolução. Por enquanto, não chega. Agora, Evelyn, me diz uma coisa. Seu livro, físico, digital, aonde está a venda? Consegue como? Pelo seu Instagram? Quem quiser comprar, ler, ter acesso, como é que faz? Olha, eu tenho físico e tenho digital. Tenho os dois. O digital tá no Kindle, né? É só ir lá e comprar, não é assim? Eu não sei direito, mas acho que sim. Tá no Kindle, dá para comprar lá. O físico dá para você comprar no meu Instagram, que você fala comigo ou com a editora. Também tá à venda na Amazon e na Americanas. E qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Evelyn Gaspareto. É @Evelyn Gaspareto, isso. Acertei. @Evelyn Gaspareto. De qualquer maneira, gente, eu vou estar colocando o Instagram da nossa autora no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Lá, quem não tiver pego aí o Instagram dela, vai estar descrito no episódio. E vocês vão poder acessar, conhecer mais o trabalho da autora, interagir, ver o livro, enfim, entre outras coisas. Evelyn, meu amor, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Nossa, eu tô até achando que foi rápido, menina. Eu tava tão nervosa, mas agora eu fiquei tranquila. Você é demais, me deixou super à vontade. Assim que é bom. Quando o papo é bom, né? O tempo passa rápido. Eu também nem senti esse tempo passar. Bom, eu quero te agradecer imensamente você ter disponibilizado um tempo na sua agenda para vir conversar com a gente, falar sobre o seu livro, deixar as pessoas te conhecerem um pouco mais. Acho essa relação de escritor
um leitor, seguidor, ouvinte importantíssima, até para visibilizar o seu trabalho e te agradecer pela oportunidade em poder divulgar a sua obra e o seu talento aí na escrita. Vou acompanhar o seu trabalho a partir de agora e muitíssimo obrigada. Monique, eu que te agradeço. Obrigada por divulgar meu livro, obrigada pela entrevista leve, obrigada por você ser tão simpática, ter esse sotaque carioca gostoso de ouvir. Eu ficaria conversando com você o dia inteiro. Eu vou te confessar que quando eu fui para o Rio de Janeiro a última vez, eu perguntava o endereço mesmo sabendo o caminho, só para ouvir o sotaque, o chiado que eu gosto. Falava, onde é o Jardim Botânico? Ele, olha só, você pega a esquerda. Ah, que delícia. Gente, muito obrigada. O que eu faço com uma pessoa assim? Fala pra mim. Eu ouvi isso, que bom. Você tem meu WhatsApp, quando sentir falta do sotaque, é só falar, Monique, me manda um áudio aí, que eu mando um áudio bem carregado. Vou abusar da amizade. Obrigada. Obrigada. Querida, muitíssimo obrigada e sucesso, tá? Obrigada, brigadão, Monique, para você também, viu? Sucesso no podcast, que ele é muito legal. Parabéns. Obrigada. Gente, essa foi nossa autora, Evelyn Gasparetto. O livro vai estar no canal do YouTube. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify. E tem maratona de live até o dia 16 de julho, lá no Instagram, MoniqueMM18. Quero agradecer ao pessoal que está ouvindo, que ouviu, que vai ouvir. E em breve a gente volta aí. E não deixem de acompanhar a maratona. Tem muito autor bom e muita conversa literária. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Fui!